Tem um verso na Bíblia que diz que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Oi pessoal, estamos aqui para mais um dia de estudo da Bíblia e hoje a gente vai falar sobre Êxodo 4. Antes da gente começar, não esquece de se inscrever no nosso canal e de curtir esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Eu costumo pensar que a intimidade com a Bíblia ela acontece em fases. Primeiro, aquela fase em que você não lê. A não ser que você seja uma pessoa que já nasceu em um lar em que foi incentivada a ler a Bíblia desde pequenininho. Quem não está nessa situação deve ter tido tempo aí que não leu a Bíblia, que não tinha muito interesse em ler a Bíblia. Essa fase era na minha infância. Eu geralmente abria a Bíblia e não tinha figurinha. Mas como se pode prestar atenção a um livro que não tem gravura? Eu lembro que um dia eu fui na casa de uma pessoa em que a Bíblia estava aberta na estante em um salmo. Aí eu pensei, deve ser para isso que serve a Bíblia, né? Como enfeite. Só que chegou na minha adolescência e algumas pessoas me mostraram que a Bíblia realmente ela era para ser lida. E daí eu comecei a ler alguns versos. Foi aí que eu comecei a ter estudo bíblico, né? E fui conhecendo algumas coisas. Eu comecei aquela fase lá, até que eu contei no vídeo anterior, dos concursos bíblicos, em que tinha que ler a Bíblia em um ano. E aí eu comecei a ler, né? Sem muita qualidade, mas estava lendo. Depois a gente começa a fazer uma leitura mais aprofundada. E aí você vai começando a ter maturidade na leitura da Bíblia. E quando você começa a ter essa maturidade, você vai conhecendo mais os personagens bíblicos. Quando eu era mais nova, eu achava que todos eram santos. Davi, Pedro, João, os discípulos, todos eram santos, não eram pessoas como nós. Aí quando você chega a esse ponto de maior intimidade, você começa a ter uma certa decepção. Nossa, como é que pode essas pessoas serem dessa forma? É bem como quando você tá naquele início de conhecer alguém, quando você tá começando a namorar e acha que aquela pessoa é perfeita, que ela não tem defeitos. Até o momento que casa, você percebe que a pessoa tem defeito, né? Então, se você acredita que a Bíblia foi feita com personagens perfeitos, com pessoas perfeitas, é porque de repente você ainda não casou com a Bíblia, você ainda não tem intimidade suficiente com a Bíblia. Em 1 Samuel 16:7 diz assim: o Senhor, ele não vê como um homem, o homem vê a aparência. O Senhor vê o coração. Esse verso está falando justamente de Davi, aquele rei que fez muitas besteiras, mas que foi um rei escolhido por Deus. Porque Deus, ele não escolhe pelo temperamento, Deus, ele não escolhe pela aparência, ele escolhe justamente pelo coração. Todas essas outras coisas, o nosso caráter, o nosso temperamento, tudo isso Deus ajusta depois, quando a gente se coloca completamente na mão dele e a pessoa pode ser transformada. É a mesma coisa a gente pode pensar de Moisés. Muitas vezes a gente pensa em Moisés, aí lembra daquele cara lá que abriu o Mar Vermelho, mas esquece da fase inicial de Moisés. Como é que era Moisés? Como é que era o temperamento dele? Um homem paciente, abnegado, fiel, inteligentíssimo. Não vamos esquecer que ele foi ensinado em toda a cultura egípcia, então ele tinha estudo. Naquela época era mais difícil os homens saberem ler e escrever. Moisés sabia, mas Moisés também tinha características ruins. Moisés era daquele tipo muito paciente. Vocês conhecem pessoas assim, bem pacientes, pessoas calmas, mas quando ela explode, opa, sai de baixo. E Moisés era assim, ele estava bem, mas quando ele explodiu, o que ele tivesse na mão, ele tacava. A gente vai ver lá as tábuas feitas por Deus. Ele taca as tábuas no chão e quebra. O pessoal está aborrecendo ele porque quer que ele dê água. Quero avisar que a tripulação está com fome. Quero avisar que a tripulação está com fome. Quero avisar que a tripulação está com fome. E Moisés fica tão irritado que ele bate na pedra, que foi algo que Deus pediu para ele não fazer. Além disso, Moisés, ele era pessimista. Eu já sei que vamos arranjar complicações e vão ser bem feias. Azar. Ele tinha aí um complexo de inferioridade. Naquela conversa com a sarça, Deus começa a conversar com Moisés e Moisés dá diversas desculpas, porque ele se acha totalmente incapacitado para o que Deus está pedindo para ele. Vamos pegar nossa Bíblia para a gente ver quantas desculpas Moisés deu quando Deus foi falar com ele. Vamos lá para Êxodo 3:11. Agora vá,
pois eu envio a Faraó. Isso aqui Deus falando com Moisés. Agora vá, pois eu envio a Faraó. Você deve tirar meu povo de Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar a Faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? No capítulo 4, Moisés dá mais desculpas, né? No versículo 1, Moisés já diz assim: e se não acreditarem em mim? Ou se não quiserem me ouvir? E se disserem: o Senhor nunca lhe apareceu? Quando a pessoa tem um complexo de inferioridade, tem a baixa autoestima, a principal preocupação dela, o medo de ser rejeitado. E no versículo 10, Moisés também diz ao Senhor: ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falaste com teu servo. Ou seja, antes ele tinha muita dificuldade de falar. E agora, mesmo Deus falando com ele continua com dificuldade de falar. É isso que ele está dizendo aqui. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Aquele famoso medo de falar em público que muita gente tem. O problema dele não era a fé em Deus. Ele não acreditava de forma nenhuma nele mesmo. Ele acreditava que mesmo que Deus fosse o ajudar, ele ainda seria capaz de estragar tudo. É que eu sempre faço tudo errado. Não presto. E por fim, no versículo 13, Moisés fala assim: por favor, Senhor, envia qualquer outra pessoa. E Moisés estava tentando escapar da missão de qualquer forma. Isso aqui mostra também a misericórdia de Deus, porque mesmo depois de tantas desculpas, Deus podia simplesmente dizer: ah, tá bom, Moisés, você não quer não? Tá, eu vou achar outro. E Deus conseguiria achar outro. Mas Deus já tinha escolhido Moisés porque ele conhecia o coração dele. E Deus sabia que ele poderia transformá-lo. Para ajudar Moisés a ter mais confiança, Deus disse que mandaria Arão junto com ele. E aí ele não ia precisar falar. Deus ia falar com Moisés e Moisés ia falar com Arão. Na verdade, essa foi uma estratégia de Deus para fazer com que Moisés perdesse o medo de falar. E a gente vai ver isso durante toda a história ali de Êxodo, que Arão começa a falar, mas depois Moisés assume a frente e Moisés também começa a falar. Porque muitas vezes a gente só precisa começar. A gente só precisa dar o primeiro passo. Para Moisés conseguir atravessar o mar, abrir o mar, ele teve que colocar o pé na água. E é assim que a gente tem que fazer. Muitas vezes a gente tem medo de conseguir alguma coisa, a gente acha que a gente não é capaz, mas a gente precisa colocar o pé, mesmo que a gente não veja o chão, porque Deus daqui a pouco vai mostrar o caminho. Deus vai colocar o piso embaixo dos nossos pés. A gente só precisa confiar em Deus, mas também confiar em nós mesmos, porque a partir do momento que Deus diz que estará com você, Ele vai te capacitar. A coisa maravilhosa de ler a Bíblia é que ela é feita de pessoas, de seres humanos como eu e como você. É a maior prova de que a Bíblia é verdadeira. Porque se fosse homens que tivessem escrito a Bíblia, com certeza eles ocultariam os defeitos desses personagens e todos eles seriam como super-heróis. Deus permitiu que todos os defeitos deles fossem colocados na Bíblia. Todos nós podemos nos identificar como algum desses personagens bíblicos. Talvez você seja como Pedro, talvez você seja como Moisés, como Davi, como João, filho do trovão. Talvez você tenha todos esses defeitos de todos os personagens. Mas Deus escolhe a gente mesmo assim. Assim como Ele escolheu essas pessoas, Ele pode nos escolher também. Quando alguém permite que Deus entre na sua vida e comece a agir, geralmente a pessoa tem um temperamento falho, defeitos de caráter, mas a proposta de Deus é que você se entregue a Ele para que Ele possa fazer essa mudança pouco a pouco. A gente não vai mudar de personalidade, a gente não vai se transformar em outras pessoas, a gente vai ter os nossos talentos multiplicados muitas vezes e aqueles nossos defeitos vão ser trabalhados e o nosso temperamento vai ser controlado pelo Espírito Santo. Foi isso que Deus fez na vida de todos esses personagens bíblicos. Quando Deus achou cada um deles, eles eram muito falhos e Deus foi transformando pouco a pouco. E aí Ele pegou Moisés, um homem cheio de desculpas, e transformou no libertador do povo de Israel. Davi, adúltero, assassino, e transforma no grande rei de Israel. Paulo, um perseguidor da igreja, se transforma num dos maiores evangelistas do Novo Testamento. É isso que Deus faz, mas para que isso aconteça, a gente precisa permitir e a gente precisa aceitar o convite de Deus. Mesmo Moisés relutando, Deus deu alternativas para que ele pudesse aceitar seu chamado. Moisés aceitou e a vida dele foi transformada. Permita que isso aconteça na sua vida também. Acredite em Deus, acredite também em você. Se você tiver dificuldade para acreditar em você, peça para que Deus transforme o seu temperamento, para que essa baixa autoestima, para que esse complexo de inferioridade seja deixado de lado. Muitas vezes ele vai tentar voltar, vai tentar reaparecer, mas deixe esse complexo, deixe essa baixa autoestima ser controlada pelo poder de Deus. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e agradeço pela presença de todos vocês.